Algumas perguntas ficaram aqui por responder Eu deste sei. processo. Pode ser? Eu acho que sim. Sim, tá Então, bem. vá. Por exemplo, a questão da ideia de que se sentiu alguma mudança substancial com a aprovação da Lei de Imprensa de 1975. Nem dei por ela. E, por exemplo, como viveu, enquanto jornalista, o verão quente de 1975? Muito divertido. Foi uma época, era o país todo, o país em festa, depois em guerra uns com os outros. Era o que eu lhe ia dizer, eu nunca tive muitas ilusões. Também nunca tive desilusões, como agora vejo, alguns até capitães de abril nos bares, bêbados e não sei o quê. Mas vocês queriam o quê? Queriam o paraíso na Terra com uma revolução, que nem foi uma revolução, enfim, começa como um golpe de Estado. Depois transforma-se em revolução e esse é o fenómeno muito curioso do 25 de Abril. As pessoas não vão mudar. E quando agora há coisas terríficas que paralisam as pessoas. É que você nem sequer tem contra quem rebelar-se. Contra a comunidade europeia. Contra quem? A senhora Merkel? De algum gozo? O Costa de algum gozo? O Marcelo dá os beijinhos e não sei o quê. Mas antigamente ainda havia o Tomás, havia o Salazar, havia o filho do Sergeiro, havia aquela gente muito concreta que, parecendo que não, fomentava esse tipo de reação. Tudo quanto eles diziam, as pessoas iam para os cafés. Porque o povo português é como digo. A coisa que eu mais gostei, além de ter coberto quase todas as guerras destas décadas, foram as campanhas eleitorais. Sobretudo as primeiras, porque tinham atores fabulosos. Tinham o Mário Soares, o Sá Carneiro, o Freitas, era gente muito interessante. A Pintacilgo, que eu gostava tanto dela. Mas era tão ingênua, coitada. Ela acreditou que podia ganhar as eleições e ficou com uma pedrada. Era eu no pau botequim, quase que choramingava, até que um dia a Natália, que tentava distraí-la, dá-lhe um berro e diz: sabe que mais? Quem se devia ter candidatado era eu, a presidenta, não era você, que não estava aí nessa choradeira. Mas então, o que era muito engraçado, eu ia com as caravanas, etc. Ou então não, eu ia sozinho. Antes, a terra onde ia haver o comício. Eu chegava lá, ia para a taberna, para o restaurante, não sei o quê, comia, não sei o quê, a ouvir as pessoas todas a dizerem mal do candidato que ali vinha. Então o Mário só olhava para tudo. Cheios, isto, passava, chegava a caravana de Bochechas, então todos eles punham o palco antes do PS. Iam todos ao suar. Para mim, de outro, trocavam. Divertia-se com essa. É uma malta tramada. Uma vez, eu lembro que o Soares entrou no autocarro, porque o seu amigo Mitterrand arranjou um autocarro para Cantém, e ele também arranjou um autocarro. Então eu digo, bem, isto está no papo, dizia o Soares. Perdeu as eleições nessa altura. E nesse verão de 75, quais foram os trabalhos que mais se recorda, que maior gozo lhe deram de concretizar? Se tem assim memória. Em 75 fui ida a Angola. Foi em 75, 76, já não sei, olha. Porquê é que esse trabalho marcou tanto? Porque eu nasci em Luanda. E depois quando eu chego lá, já na altura começa o retorno, começou aquela violência toda e não sei o que, isso deprimiu muito.
Luanda era uma das cidades mais bonitas e mais avançadas, como Lourenço Marques. Luanda chegava a ser mais avançada que Lisboa em muitos aspectos. E dar a ver aquilo tudo a ser destruído, chama estupidez. Aliás, o Agostinho Neto, que era muito amigo do Carlos Vega Pereira, com quem eu falei, porque tinha estado na cadeia, tinha-nos dito que o 25 de Abril causou-lhes muitos problemas, que precisavam de pelo menos 5 anos para fazer a transição, para preparar um governo, etc. E tinha razão, por isso é que o trataram depois de uma maneira muito suspeita. Mas o que foi? Depois foi outra coisa, foi o cerco à Assembleia Constituinte. Nós, como jornalistas, a gente podia andar, seguia. Foi o comportamento sectário dos elementos do Partido Comunista que se recusaram a dar. Havia um deputado lá que até tinha estado no Tarrafal, nem sei o nome dele, como é que é o nome dele, e que sofria problemas e precisava de comer de vez em quando. É claro que a comida do bar esgotou-se toda. E os únicos que recebiam cestas de comida, frangos e tudo, eram os tipos do PC. E então, como é que disse, uma pequena comissão com a Sofia de Melo Breiner, que foi uma mulher tesa dela, e com outros, e foram pedir aos comunistas se dava uma perninha de frango para o outro, e não deram. Foi preciso, depois, o Costa Gomes negociar com quem? Uma ambulância para ir lá para o hospital. Essas pequenas coisas também. O 25 de Abril foi uma desilusão? Para mim não foi, porque eu não tive ilusão nenhuma no 25 de Abril. E para os jornalistas, seus colegas? Para muitos não, para muitos foi uma oportunidade única de alcandorar e apanharem tachos de que vivem e de que de outra maneira nunca os exerceriam. Não, isso aí começou a funcionar logo o cartão. Como é que falou muito desse envolvimento político? De que forma é que os jornalistas se envolviam, não é, politicamente? Normalmente havia dois tipos. Havia aqueles que eram mesmo sectários, que se envolviam mesmo politicamente, assumiam-se, etc. E havia outros que não. Tentavam não envolver-se. Nós temos aquela, não é, que nós sabemos até trazida até pelo jornalismo anglo-saxónico da objetividade, não é? Que não existe. Que não existe. Eu conheço a sua opinião sobre isso. Quero falar um pouco sobre essa ideia de objetividade. A objetividade é uma maneira de interiorizar a autocensura. Foi a maneira habilidosa que a fizeram. Porque você está a escrever, posso não ser objetivo. Não, o jornalista deve ser verdadeiro consigo próprio, mesmo que esteja a errar. Deve ser verdadeiro consigo próprio. Acho que é a única regra que eu conheço. Se é que se pode ser, porque não se pode ser verdadeiro com nada. A verdade não existe, existem muitas verdades. Ao menos que seja consigo próprio. Daí sempre me bater pela promoção do jornalista. Não é fazer o como se faz hoje. A desvalorização do jornalista é a morte do restaurante. É o que está a dar. Você deixa disso. Isso é de propósito. E depois criou-se uma coisa de que quase ninguém fala. Quem falou foi a Natália Correia, que escreveu um texto notabilíssimo nessa altura, que, como sempre, foi para o cesto dos papéis, ninguém pagou nele, porque não convinha nada. Que é a obrigação de dizer, que é tão violenta como a obrigação de não dizer, de cortar. E eu percebi-me disso, por exemplo, quando fui do caso Casa Pia, em que os chefes, os coordenadores, como é que agora hoje se chama, mandavam os estagiários
para fazer meia página, para fazer 10 minutos sobre Casa Pia. Os pobres dos estagiários que não têm defesa nenhuma, é outro aspecto miserável e ignóbil e assassino do jornalismo, não podiam recusar. Porque se fosse a nós, que já estamos lá dentro, mandávamos à merda. Era o que acontecia. Bem, nem dava porque estava na prateleira. Estava em prateleira. Ora bem, daí a gente vê nas televisões, às vezes, sobretudo umas raparigas, não sei o quê, fazer umas perguntas, todas um bocado tolas, assim, tudo muito óbvio. Mas eu, no lugar delas, não faria melhor. O que é que ia fazer? E obrigar a violência. Acho que essa violência é das piores que há, porque é das mais perversas. Destrói a pessoa por dentro, enquanto a censura, pelo contrário, constrói e leva uma reação a favor ou não sei o quê. Esta censura destrói muito, que é muito praticada. Agora, muito praticada, depois a gente vê a rádio, que é uma coisa, repete e tudo, e não sei o quê, as mesmas coisas. Fernando, eu estava a falar que um dos trabalhos que mais gostou de concretizar eram as eleições. Como é que recorda as primeiras eleições livres, como jornalista? É uma festa também. Para mim era tudo uma festa. Eu achava-os muito divertidos. Foi fazer a cobertura, imagino? Eu fiz a cobertura de todos, desde o 25 de abril, porque eu depois saltava de uma caravana para outras que eu gostava, não sei o quê. Então, com o Mário Soares, era engraçadíssimo. O Mário Soares, nesse aspecto, gerava situações absolutamente engraçadas. Eu gostei muito do indivíduo Francisco Lucas Pires, que hoje está esquecido, e que foi um grande ministro da cultura. Que ele disse, eu tinha certo preconceito dele, não sei o quê, porque ele vinha da extrema-direita, mas não. São rótulos que se põem e depois se ultrapassam. Ele dizia assim, quando foi convidado para Ministro da Cultura, ele disse assim, pô, é bom, a cultura está toda entregue à esquerda. Repare, está toda entregue à esquerda. Não é que se o pôr tipos de direita em postos chaves, é uma guerra que se abre, não. Entregou tudo ao PC. Tempos depois, andavam todos do PC uns contra os outros, eram os do teatro, de Évora contra os do teatro disto e daquilo, não sei o que lá, tudo. E como é que o Fernando se envolveu, não? Nessas lutas políticas? Também. Com o Cunhal. O Cunhal era um indivíduo muito parecido com o Salazar. Eram praticamente muito da mesma chapa. Era um homem também muito delicado, dual, também tinha várias personalidades. Por exemplo, já chegávamos a um comício, uma terra para um comício. E antes do comício dele falar, estávamos ali na conversa, falávamos normalmente muito sobre arte, literatura e pintura, que era um homem muito culto, que notava bem muita parte das coisas, etc. E, curiosamente, ele, como autor, não é sectário. Isto é uma coisa curiosa. Veja, os livros dele, mesmo até aquele da Eulalia, em Espanha, é muito interessante. Ele tem esse discernimento. Bom, mas já estávamos na conversa, depois fazia-lhe sinal para ele ir para o palanque. E ele subia e era outro, transformava-se. De uma violência, aquela fita toda. Acompanhei a última campanha eleitoral em Beja, no Alentejo. A Basílica dele, como ele chamava Basílica do Álvaro Cunhal do Alentejo. E foi a coisa mais patética que eu vi. Porque as mulheres tinham de ter com o Cunhal, velhotas, a dizer-lhe, a queixarem-se que os filhos tinham-se passado para o outro. O outro era o Cavaco. E ele perdia as eleições. E a coisa mais extraordinária é que em Balizão há uma rapariga, gente, a discutir, e não sei o que, perguntou,
Já não sei quem foi. Se foi Helena Mensurado, já não sei quem foi que perguntou uma rapariga. Então quem era a Catarina Eufémia? E essa não sei nada, não sei, era uma cantora rock. Perguntaram às senhoras e elas não sabiam, no embalizão? Não, perguntaram à à rapariga. Ok. Perguntaram à rapariga. A senhora já tinha memória, uma rapariga, uma jovenzinha, uma adolescente. Sim. Isso é o que acontece hoje em dia. É muito rica porque as pessoas são... manifestavam-se muito bem. Hoje não, hoje já ninguém liga. Hoje as campanhas já praticamente desapareceram. Em relação aqui, voltando agora um pouco atrás, a formação que tive, de que forma é que o influenciou, ajudou na sua profissão de jornalista? Qual formação? A sua formação em línguas, a sua formação universitária? É nada. Na escrita? Não? Não tem nada a ver. A escrita não se ensina, aprende-se. Há pouco, por exemplo, disse que tirou um curso que foi para o país, não é? Não, foi em Madrid. Em Madrid, perdão. Em Madrid. E que tirou um curso, essa necessidade... Mas era mais técnica. Técnica. Era Sentiu mais essa técnica, necessidade? até de fotografia, como se trabalhava, o trabalho do laboratório, que era fascinante, era muito interessante, etc. Sim, era mais técnica. Mas sempre sentiu essa necessidade de se atualizar? Por exemplo, essa oportunidade de ir para a Espanha, que não havia em Portugal, não é? Era de aproveitar, não é? Era uma experiência muito, muito interessante, como ir lá para fora, Sim, claro. para essas guerras. Por exemplo, diz que fez a cobertura de todas as guerras. Falou do Vietnã, Não, que é uma... de todas as campanhas eleitorais. Mas disse também de confrontos, não é? Palcos de confronto. Falou da guerra do Vietnã. Sim. E que outras... em Olha, Angola também, começou na Irlanda do Norte, na altura. Com cena engraçada, aqui sendo preso. Tudo foi muito engraçado. Depois foi em África toda em África. Depois fui no Médio Oriente, ali no Iraque. No Iraque, o Irão. Então, o Iraque estava em guerra com o Irão nessa altura do Saddam. Depois estive no Vietnã. Depois antes. Mas depois, sabe o meu problema? É que mistura-se depois tudo. Sim. É tudo igual. No fundo é tudo igual. Os cenários acomodam, mas o resto é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. A guerra é, de facto, é um fenómeno muito estranho. Como é que, na altura, havia a noção de que era muito importante ter o olhar português desses conflitos que falou? O olhar português, não é? Era isso que seduzia o leitor. E, portanto, automaticamente o diretor do jornal dizia: este jornalista vai para o Vietnã, e os donos do jornal não tinham nenhuma... Onde é que essa havia? Nada. O diretor do Mundo passava a requisição lá para o chefe da secretaria, arranjar tratado do dinheiro, e normalmente trabalhava muito com uma agência de viagens do Automóvel Clube de Portugal, que organizava aquilo muito bem. Andei assim. Ok. Falou-me que as condições... Agora vou aqui passar os olhos pelo guião. Sim. Falou, por exemplo, que as condições de trabalho ao longo da sua carreira, não é? Sempre foram boas. Boa, foi. Sempre tive contratos ou efetivo nos quadros, não é? Sempre. Não, eu normalmente fazia o seguinte: eu quando ia para um sítio, passado pouco tempo, arranjava já ponte para outro jornal. Tanto assim que eu tinha sempre comigo um saco que transportava 3 anos ou 4 coisas, mudava de jornal. Porque havia muitos jornais. Havia muita coisa. Tive essa felicidade. Não? E tinha benefícios sociais? Isso tínhamos. Isso era outro aspecto Claro. que as pessoas esquecem. Porque o governo e o Salazar tinham má consciência em relação à censura e ao papel dos jornalistas. Até porque Salazar gostava de escrever, tinha escrito em jornais, etc.
E então compensávamos com regalias sociais, 50% de desconto em tudo quanto era, desde aviões, em tudo, em todas as Mas depois do coisas. 25 de Abril também tinha sempre teve essas regalias sociais, não? Tiraram-nos tudo. Até o Sócrates nos tirou criminosamente o nosso sistema de saúde Sim, que tínhamos na casa sim, da caixa de imprensa, jornalistas. por vingança, Sim. porque aquilo não custava dinheiro ao Estado, atenção. Pois, A Casa da Imprensa tinha rendimentos para isso, a Casa da Imprensa foi muito bem construída, mas enfim, é tal vingançazinha. Porquê que acha que os jornalistas não reagiram quando acabaram com a caixa de jornalistas? Não, porque houve um equívoco. Como, por exemplo, o Miguel Sousa Tavares até escreveu uma crónica a apoiar isso. Porque diz, não vale a pena, porque nós, nas empresas onde estamos, temos companhias de seguros que tratam tudo. Pois é, e depois, quando sair dessa empresa, Pois. vai dar. Agora está a tentar reorganizar-se, mas é complicado. O Fernando alguma vez esteve ligado ao sindicato? Desculpe que eu não Tive como suplente em Estado à Casa da Imprensa, para a direção da Casa da Imprensa, ao sindicato, que é uma chatice. Desde sempre, não é? Desde sempre. Não, tenho a carteira em dia, tenho essas coisas todas. E que funções ao longo deste tempo assumiu lá no sindicato? Eu acho que nunca fiz a ponta de um gordo. Ele está sempre a brincar. Consegue lembrar-se mais ou menos se tinha ou não as pressões patronais, se existiam? No sindicato? Como é que era a relação entre o sindicato e as entidades patronais, quando teve? Não se notava. Era feita por conversações que havia. Uma vez fizemos uma manifestação toda a noite de frente da casa do Mário Soares, com a Maria Antónia Paula ali ao nosso lado, e o Soares não nos recebeu e disse, eu não vos recebo. Quem éramos amigos. Pois. Não havia. Que situações, agora vou mudar um bocadinho de assunto, eu sei que já estou a cansar muito. Não, esteja à vontade. Que situações ao longo da sua carreira, dilemas éticos que tenha vivido? Isto não é uma pergunta fácil, não é? Não, nem estava nada à espera disso, nem nunca pensei nisso. Porque nunca pensei nisso. Eu acho que não tive muitos. Eu era um jornalista, não era um combatente das coisas. Só escrevia. Não, a minha grande luta era ter a minha liberdade e a minha autonomia. Isso sempre me respeitaram, etc. Isso aí não. Pelo contrário, quer até às vezes de uma parte, quer de outra. É a tal verdade que o jornalista deve tentar seguir para a sua sensibilidade e ultrapassando preconceitos e coisas do género que de facto depois afetam. Porque não há factos, há interpretações de factos. Já dizia o Fernando Pessoa, isso não é uma verdade. Uma vez não sei se ficou com o gajeiro. A certa altura era o exemplo do jornalismo é a fotografia. Temos aqui esta jarra. Esta jarra é igual em todas as fotografias. E acho que era o gajeiro, já não sei quem é. Está a calhada, esse mesmo que é burro, não sei o quê. Então eu tiro uma fotografia, esta já é que ele tira outra, é diferente, não é igual, nada é igual. Ele costuma dizer que se 100 pessoas, 100 repórteres fotográficos estiverem numa sala, vão fazer 100 fotografias diferentes. Fazem. Se tiverem condições, a não ser que não tenham condições.
E em relação ao horário, como é que era o seu horário? Não tinha eu não horário, tinha era horário. flexível, vivia na Não. redação? Não, havia também na relação, não gostava muito, normalmente. Muitas vezes as relações eram uma javardice. Não. Sabe que nunca tive uma separação entre trabalho e lazer. Eu nunca tive lazer. Uhum. Eu nunca viajei aí de férias. Eu nunca tive férias na minha vida. Normalmente, como eu já não gosto, como eu viajei tanto, eu já não posso com aviões, nem hotéis, nem isso é que era difícil nessa altura. E hoje é muito mais fácil. É a questão da transmissão. Porque depois chegava a um sítio qualquer, uma cidade, um país. Depois era por telex, que se tinha que mandar os textos, depois aquilo não funcionava, depois aquilo, depois pelo telefone. Isso era para mim, era a parte pior que havia. Hoje os telemóveis realmente facilita muito. Uhum. Então, continuando. Também não me disse ainda com que idade, exatamente com que idade, entrou na Europa Press. Com 20 e poucos, não sei. É uma coisa, eu para datas sou muito mau, não sei. Só havendo assim umas certas referências. Uhum. As referências eu ia muito ter com esse Carlos Mendes Leal, que era médico ao mesmo tempo, que estava ligado a uma revista com Luís de Pina, uma coisa de cinema muito boa, que era a Filma. Não sei se alguma vez ouviu falar. Uhum. Era grupo todo da oposição, mas por acaso eles fizeram um bom trabalho. A Rumo também era uma outra revista que eles tinham, e comecei foi assim, naquela altura, convidaram, mas deve ter sido a 65, 64, talvez 64, não sei. Fernando, como é que, por exemplo, eu estava a falar, quando se dá esta mudança no início dos anos 2000, não é? As novas tecnologias, o online, como é que se adapta? Não leve isso muito a sério. Dá um jeito, o computador, eu tenho um tabletzinho, dá muito jeito por causa do reescrever. É um bocado por isso, gosto. Não, isso não tem. Embora haja uma coisa muito curiosa que se está a dar, é que a prosa não é a mesma. Aliás, eu tive essa conversa com o Saramago, que me contou que havia vários grandes escritores, e ele próprio Saramago já tinha falado nisso, em voltarem a escrever à mão nos caderninhos. E depois alguém passava aquilo para o computador. Porque ao trabalhar com as teclas, há um certo, não é bem adormecimento, mas uma certa baixa temperatura criativa, é uma mecanização. Agora, a escrita verdadeira tem que ser o contrário disso. E havia. Nesse tempo era a grande preocupação com a escrita. Quem desse erro não era admitido. Claro. O Salazar, uma vez, não permitiu como é que se diz, a subida de cargo é um PID por na carta que lhe escreveu ter dado 2 erros de gramática. Não havia culto pela língua, que é muito importante e que se está a perder. E outra coisa que se está a perder um bocado, isso nos livros, mas os livros também estão numa posição caótica, é a territorialidade. Ou seja, você hoje pega num livro
desse assim, mais moda, estás aqui. E leu, e o livro tanto pode ser passado em Nova Iorque, como em Hong Kong, como na China, como em qualquer coisa. Ora, isso é feito e é fomentado sobretudo pelos editores, com a ideia de que poderão traduzir mais facilmente para fora e vender muito mais. Desse o contrário. Porque o romance português, aquele que era visceralmente português, era o que mais vendia e hoje já não é. Aliás, se quem quer conhecer o Estado Novo, o melhor não é ler os jornais, é ler os romances dos neorrealistas. Muitos deles são maus, sem dúvida, mas alguns são muito bons. Manuel da Fonseca é genial e vale a pena. Está ali está o tal sangue de Portugal, o pulsar, qualquer coisa, qualquer mistério. A palavra é muito importante, é muito perigosa. É o último baluarte da liberdade, dizia no outro dia o autor de 100 anos de solidão, o Garcia Marques. Porque não é contra a imagem, não tem nada contra a imagem, tem sim contra a soberba da imagem sobre a palavra. Tem sim com as pessoas que todas repetem, uma imagem vale 1000 palavras. É verdade. Mas o contrário também é verdade. Há palavras que valem 1000 imagens. A palavra saudade, como é que vai pôr em imagens? Isto dizia o Manuel de Oliveira. Que não, é preciso não ser tão radical, nem isso. Fernanda Costa, em relação a um outro assunto que há pouco estava a falar, que eu não explorei muito, que é a ideia de que o jornalismo tinha valor. Estatuto. E a sociedade reconhecia-lhe esse estatuto? Reconhecia. Sim, muito. O jornalista era muito bem recebido, era considerado. Até porque acontecia uma coisa curiosa. À hora, por exemplo, do almoço, estavam muitas vezes pessoas a baterem à porta, a contarem os seus casos. Eu muitas vezes deixei de almoçar, precisamente para tomar conta daquilo e publicar, que era uma maneira... Bem, hoje a televisão faz isso, mas a televisão depois, uma semana depois já esqueceu. Mas aquilo tinha, e a opinião era muito importante. E hoje em dia? Hoje em dia ninguém liga nenhuma. Hoje em dia, tirando quais são os pilares hoje em dia para a lavagem ao cérebro neste país? É o futebol, que é um escândalo. Eu acho que a pornografia é total. Quando há todos os canais a darem as mesmas coisas de futebol, quando há qualquer coisa, há coisas culturais extremamente importantes, que é tudo por acima e ignorado. Portanto, o futebol, a telenovela, embora a telenovela pudesse ser o contrário, aproveitada. São as comidas, agora toda a gente são cozinheiros, as outras cozinheiros para todo lado. Ora, num país nesta altura que está com fome, estes também não pensam muito bem. Repara, uma parte das pessoas hoje vive muito mal. E começa a ver aqueles pratos na televisão de comida e não sei o quê, e eles que se calhar só comeram uma sopa tanto, ou uma santa. Isto psicologicamente faz mal. Não deve ser. E eu não vejo nenhum jornal, por exemplo, pegar nisso. Pegar nesse tipo de temas. Tu acha que se perdeu esse sentido humanitário? Perdeu o egoísmo. Agora instalou-se muito o egoísmo. Perdeu-se, e que era muito dado pelas tertúlias. As tertúlias eram realmente admiráveis por esse encontro de gerações. Mas chegava a brasileira e sentava-me à mesa do Aquilino, que ela convidava. Bem, também conhecia o Aquilino, do meu avô, que era um homem muito engraçado.
ou do amado, ou daquele, etc, etc. E eles falavam connosco como se nós fôssemos iguais a eles. Isto tinha duas vantagens. Para nós era o privilégio da aprendizagem de ouvir aquela gente. E para eles, o conhecimento de como seriam as novas gerações, o que é que seria passar, etc. Era muito... eu acho que isso foi uma machadada muito grande. Foi fatiar. E aí houve um indivíduo que foi verdadeiramente execrável, que foi aquele primeiro-ministro a seguir ao Sócrates, o Passo Coelho. O Passo Coelho fatiou a sociedade toda, os velhos contra novos, funcionários públicos contra os fomentando isso tudo. Isso faz um mal terrível muito grande, porque, como dizia a Agostina Bessa Luís, nós temos a cultura da afetuosidade, como outros povos têm a cultura das ciências e das matemáticas. Portanto, isso mexe connosco, fomenta egoísmo, fomenta isto. Não? Inverte-se, no fundo, subverte a cultura da afetividade. Agora, sim, um bocadinho também para fechar, o que é que considera ter sido mais compensador ao longo de... Mais compensador para si ser jornalista, sim. O ser jornalista, que ainda sei que é. O 25 de Abril. Apesar de tudo, o 25 de Abril, aquele povo liberto do 25 de Abril ao 1º de Maio, é indescritível, é notável. Isso é que dava um grande filme sobre a maneira de ser portuguesa. Isso vem de trás. Em termos pessoais, também essa sensação de liberdade de... Eu sempre tive a sensação de liberdade. Aliás, eu com a PIDE não tinha grande... Eu nunca fui assim muito chateado. Bem, também havia várias razões. Primeiro, eu não era de partido nenhum, sempre fui muito anarquista. Sempre digo o pior possível dos comunistas e dos fascistas. Não é por aí que eu separo as pessoas, é pela qualidade das pessoas. Depois, eu não lhe contei isso há bocado. A história do Salazar. Houve um segundo encontro do Salazar com os jornalistas. Depois desse primeiro encontro, passado umas semanas, houve um outro que o Salazar me preocupado, não sei porquê. E no final, a Dona Maria com veio... jornalistas internacionais que trabalhavam em contexto internacional. Assim, na Nacional eu não teria acesso a isso. Enfim, claro. Como era uma grande empresa, no final, a Dona Maria veio ter comigo e diz-me assim: não se vá embora, que o senhor doutor quer dar-lhe uma palavrinha. Não mais, quer dizer. E eu lá vou de cana, o que é que se terá passado, não sei o quê. Não é? É que o Salazar era um grande apaixonado pela agricultura. Percebia, ele tinha de vinhos e de batatas e não sei o quê. E nesse ano havia uma grande praga de míldio no vinho. Eu gostava de vinho de Porto. Ora, como a minha família é de vinhateiros do Alto Douro, de vinho de Porto, o Salazar quis saber como é que aquilo estava. Né? Que era os vinhos, eram as batatas, eram as cebolas, mas era que de outras vezes que eu temia ou qualquer encontro com ele, eu telefonava lá para a minha mãe, para o meu pai, para me pôr a par, porque ele era muito matreiro, o Salazar. Okay. Uma vez quis um ministro para a agricultura e chamaram não sei quem. E eu fui passear com ele pelo jardim, depois parou numa árvore e disse: esta Ana Espereira está a ficar um bocado enegrecida e não sei o quê. E diz o outro: mas isso faz parte das Nespereiras, aquilo não sei o quê. Nespereira, você não sabe distinguir uma macieira de uma Nespereira. Já não foi. Okay. E então, deixe-me só contar que isso era engraçado. Quando havia aí acontecimentos importantes, o que é que eu fazia? Às 5 horas da tarde, o Salazar interrompia o seu trabalho e ia dar um passeio
pelo, pelo bosquezinho, pelo jardim, pela casa, ia dar milho às galinhas, a 200 galinhas. Imagina se ela dá com uma cesta. Piu, 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 Era um piu, momento de piu. relaxamento. E então, eu a essa hora chegava, ia a São Bento, tocava à porta. E é claro que eu não dizia que queria falar com o Sr. Presidente do Conselho, senão engavetava-me, não. Dizia que queria falar com a Sra. Dona Maria de Jesus, que eles entravam em pânico, que ele odiava os pides, ele maltratava toda a gente, batia nas criadas e tal, era um estupor. Mas lá, a mim, caía-lhe na graça. E ela dizia, é o rapazinho de Alto Douro. Ele que suba, ele que suba. Está bem, eu ia andando, ela vinha para baixo a falar alto, a dizer mal da minha da praça, que eu tinha enganado e não sei o quê, estava ali naquela conversa. E, entretanto, o Salazar aparecia no seu caminho, no seu passeio higiênico. Eu não precisava de perguntar à Ana Maria o que quer que fosse. Eu aproveitava as alturas em que ela tinha que respirar, que ela era uma máquina falante, e atirava-lhe uma coisa qualquer. Acho que foi preso aí um dos indivíduos. Pô, esse malandro, como dizia ela, tratava os pitos por malandros. Esse malandro, e não sei o que. Bom, chegava ao Salazar, que ficava numa situação um bocado desconfortável, porque estava ali um estranho, eu também estava numa situação muito desconfortável com o Presidente. Nunca me atreveria a fazer perguntas. Mas também não precisava, porque a Dona Maria disse, então para lá andarmos a aprender e não sei o que. Ela sabia tudo. Estava lá a dizer meias coisas, que eu ia assim apanhando. E lembro-me que uma vez, ele disse-me assim, sabe, a mim o que mais me irrita nos seus amigos da oposição não é como é que é a frase? Olha, agora esqueci. Não o pensamento, não é a utopia, não é não sei o quê. É a ilusão que estão a criar nas pessoas. Porque estão-lhes a prometer um país e uma vida muito melhor, mas que nós não temos acesso, porque nós não podemos viver acima das nossas possibilidades. Esta frase que todos agora repetem, ainda me lembro que uma vez almocei com o Mário Soares e o Mário Soares repetiu a frase e eu perguntei, doutor, sabe o que é essa frase? Ele não sabia, disse que era Salazar, ficou nada comigo. Foi. Sim. Pronto, Fernando. E que características pessoais suas o ajudaram nesse desempenho como jornalista? O que é que, no fundo... A preguiça. Porquê? Pela disponibilidade. Impediu-me de fazer muito disparate, que é muito bom, a mulher estar calada. Porque muitas vezes eu estava com o Agostinho da Silva e dizia, professor, eu estava interessado em fazer isso, não sei o quê. Tenha calma que isso passa. Não é porque o excesso de trabalho embota a criatividade. Claro. E isso é fundamental. Enche a cabeça das pessoas de porcarias, para não pensar em coisa, e as pessoas já não têm capacidade para pensar naquilo que realmente deve ser pensado. E é aí que o jornalismo tem o seu papel. E vai ter, eu estou convencido, claro que não será já no meu tempo, mas estou convencido que hão de surgir jornais de grande qualidade e como a ópera, como a música clássica, vai se tornar uma coisa, não é de massas. Não. Uhum. Percebo que gostava muito do seu trabalho, o que eu quero que me diga é o que é que gostava mais e o que é que gostava menos no jornalismo. Embora já tenha dito de certa forma, mas... Olha, gostava muito da entrevista. Fazia entrevistas muito divertidas. Não por mim mesmo, mas pelas pessoas. Faziam coisas engraçadas. Com velhos.
E então eu combinei com o Vicente Jorge Silva, assim. O Vicente dizia, lá mas tu com a velhada, não quero, aquelas coisas assim. Olha, vamos fazer no acordo. Por cada 10 desses que apareces, deixa-me entrevistar um velho. Está bem, está bem. E fiz e ganhei o prémio de... É o único que existe de entrevista do Clube Português de Imprensa. Com quem é que foi a sua... Foi com o Luís de Oliveira, não, foi com o professor Almarino de Lessa, que era uma figura fabulosa. Havia gente extraordinária. Conseguiria contar quantas entrevistas realizou? Não muitas. Não. Eu para trabalhar muito não. E o que é que gostava menos? Gostava menos às vezes de sacanizas. Eu lembro-me uma vez estava na Luta, no Jornal da Luta, que é do PS também, foi uma bela hortaliça. E deram-me, estava a fazer como repórter da Assembleia da República, que é interessante. Havia gente interessante naquela altura, hoje não sei, deixei de ir lá. E há o período de antes da ordem do dia, não é? Que quer fazer lá dois problemas, depois há o período lá da ordem do dia que lhes interessa. E lembro-me que a Carmelinda Pereira, vamos esquecer, que era líder de um pequenino partido de esquerda, que estava em guerra com o PS, fez uma intervenção que eu achei notável. Como aquilo acabava à tarde, eu ia para o jornal, eu estava lá até à meia-noite, e escrevia, e mandava diretamente para a tipografia. No dia seguinte, o Raul Rego chama-me, que era diretor, grunhiu umas coisas que eu nem percebi nada, não li muito. Mas depois recebo outra do Mário Soares. Parece impossível, porque dar primazia a essa Carmelinda Pereira, isso não pode ser. Não pode ser porque ele fez um discurso notável, na parte dos vossos deputados não chegaram aos calcanhares, nem lhe deram resposta. O que é que eu hei de fazer? Eu não sei o que é. Tiraram-me da Assembleia da República e puseram-me a atender os telefones dos correspondentes da província. Foi isto depois de 25 de Abril. Antes de 25 de Abril nunca me fizeram isso, pelo contrário. Okay. Como é que gostaria que as pessoas recordassem o seu trabalho? Sei lá. Pelos seus livros, pelas suas crónicas, pelas... Eu acho que por uma dignificação humanista, porque o ser humano é o maior espetáculo do mundo, dizia Mussena. E devemos, eu pelo menos eu entendo, como outras pessoas entendem, que o devemos tentar conhecer na sua maior diversidade e variedade, etc. Foi daí eu sempre me ter dado com gente, independentemente dos seus posicionamentos ideológicos, etc. Daí eu dizer-me que a proposta do dia fizeram do racismo, pois, claro que há racismo. Eu sou racista, na medida em que sou elitista. Eu não tenho paixão para estar a conviver com uma besta qualquer, a dizer as maiores enormidades. Não convivo com as pessoas, nem reparo muitas vezes se são brancas, são pretas, são amarelas, é pelas pessoas em si, pelo que elas têm. Não é que agora andam com esse falso tema do racismo e não sei o que mais. Sempre houve racismo, sempre haverá, faz parte desta estrutura, antipatias e não sei o que mais, e a exploração, que mais é a exploração. Sim.
Já me deixou já deixou na entrevista algumas observações ou críticas em relação ao estado atual da atividade em Portugal, do jornalismo em Portugal, não é? Essa perda de valor que... Está em ponto zero. Bateu no fundo. O jornalismo desapareceu, cedendo lugar à comunicação social. E a comunicação social comeu o jornalismo. Porque aquilo, a maior parte das coisas, aquilo não é jornalismo. Não se faz. Há algumas exceções, não digo como é óbvio. Há algumas exceções. Quais considera ser essas exceções, se quiser mencionar? Olha, algumas reportagens das televisões que têm levantado problemas assim, corajosos sobre tudo isso. Alguns comentários do Jorge de Almeida Fernandes no Público. Sim. É, Almeida Fernandes, já vem do tempo de... Sim. Tem um tipo muito bem informado e muito culto. Isso, eu não vejo muita televisão, mas eu destacava isso. E como é que vê que não falámos muito sobre isso, o jornalismo online, não é? Todas estas publicações que surgem na internet. Olha, eu acho... E que influenciam muito estas gerações, não é? Estas novas gerações. Pois, mas não sei o que é que isso vai dar. Vamos lá ver o que é que isso dá. É uma maneira, tem aspectos positivos e negativos, como é evidente, é uma maneira de dar voz a muitas pessoas que de outra maneira não a teriam. Mas depois também é uma maneira sacaninha, como é o português, de ajustar contas e dizer... e desenrolar a sua má língua, que é comprida. Faz parte da nossa maneira de ser. Há pouco falava que, de qualquer das formas, acredita que o jornalismo, não é, vai voltar a ter valor e vai voltar através da crónica, não é? Não direi só da crónica. Da crónica e também... Ou pode não ser bem só crónica, não sei. Da reflexão. Da reflexão. Então, quais são, no fundo, as suas expectativas para que a profissão se desenvolva-se melhor, não é? No fundo, desenvolva, porque ela neste momento melhor, não é? Que volte a... Se pergunta aos empresários o que é que estão à espera para investir nisso. E, aliás, quando passar esta epidemia, quando passar esta situação, não é? O António Costa, espertalhão como é, que eu conheço desde pequenino, desde o caso da Maria Antónia Paula, que íamos para lá, que eu sempre gostei muito da Maria Antónia Paula, e é uma mulher muito corajosa. Mas eu já era pequenino, já estava a meter o bedelho em tudo que a gente estava a falar e a conversar e não sei o quê, etc. É tudo muito bonito isto. O António Costa resolveu subsidiar os jornais, não foi? Uns bilhões para ver a bacia. Se calhar nós ficamos com o dinheiro é o que ele precisa. Mas essa pergunta era como é que isso só dignificando. Fazendo no jornalismo o que Amélia Rei Colasso fez no teatro no século XX, que é dar estatuto outra vez ao jornalista. O jornalista é o elemento mais importante. Eu não quero para entrar a palavra comunicação social, mas pode ser. Mais importante na informação. De longe. É aí que se joga toda a verdade. Não é com códigos, nem com nada. Uma pessoa que é bem formada, que é culta, e não sei o que mais, sabe perfeitamente como pagar-lhes para ter essa dignificação, porque o pagar mal é retirar liberdade às pessoas. Essa é a regra número 1 que todos estão a seguir. Enquanto se pagar o que se paga, não pode haver liberdade. A pessoa não tem liberdade. Não tem. Muito menos em profissões como a nossa. E então aproveitar as novas tecnologias, como é evidente, e entender isso, que os jornais são elementos fundamentais
para reconstruirmos Portugal depois desta época. Porque quem quiser fazer alguma coisa tem que ler os grandes autores. Autores que tanto são autores de livros como de jornais. Sim. Porque eu não escrevo de uma maneira para um jornal e de outra maneira para um livro. Estou-me nas tintas que eu estou a escrever, se é para jornal, se é para livro. Não, o amigo que determina é o tema é que determina, não é agora só quero saber. Como agora com esta mania toda da quantidade. E depois ultrapassarmos esta paranoia dos best-sellers e nas chantagens, das audiências. Uhum. Isto está a matar tudo. O tipo das audiências mata tudo. É por isso que eu não percebo porque é que a RTP não vira costas e não começa a fazer um jornalismo a sério. Uhum. Okay. O José Cardoso Pires dizia uma coisa com muito interesse, que a grande reportagem estava para o jornalismo como o romance está para a literatura. A entrevista está para o jornalismo como o teatro está para a literatura. Eram conceitos muito interessantes, tanto assim que o Cardoso Pires, com o romance dele, A Balada da Praia dos Cães, que é toda baseada em factos. Aquilo, no fundo, é uma reportagem ou é um romance? Não sei, também é indiferente o rótulo que se ponha. O que se põe é que é, de facto, uma obra marcante da nossa literatura. Então, Fernando da Costa acredita que, no fundo, o futuro do jornalismo e a forma de recuperar, não é, outra vez, o vestígio de que falava o Estatuto, é dar valor aos jornalistas, não é? Voltar a recuperar o seu estatuto, e é também o investimento na crónica e na grande reportagem, não é? Um pouco essa... Na qualidade. Na qualidade. Em tudo. É a qualidade, a exigência. Temos que ser. E humanidade. E os fios afetuosos que se criam nas entrelinhas. Sim. Que são muito importantes, e isso passa. É porque isso passa do leitor para quem escreve. Fernando, só aqui em relação ao início da nossa conversa, e por uma questão mesmo de alguns dados mais sociológicos, começou na Europa Press, depois foi para o Diário de Lisboa. Não. Foi para a Flama. Para a Flama, perdão, tinha dito. Depois foi para a Notícia. Depois foi para o Diário de Lisboa. Depois fui para a Luta. Uma experiência desagradável. A experiência desagradável. Falou. Depois fui para o Diário de Notícias, que curiosamente foi o jornal mais divertido onde estive. Era muito engraçado. Lembra-se mais ou menos em que altura? Isso foi em 77, 78, mais ou menos. Depois fui para a Companhia Fundação do Público, e depois também terminei com poucas saudades na revista Visão. Tiro poucas saudades, que é chato. E desses projetos todos, aquele que lhe deu mais satisfação, não é, profissional, qual foi? Não foi num sítio, eram os serviços que fez, não é? que fazia. O que me deu menos satisfação pessoal foi o Diário de Lisboa, porque eu tinha um cargo diretivo, diretor, e de facto não se coaduna nada com a minha maneira de ser, porque eu gosto de andar na rua, é estar com as pessoas, é registrar os acontecimentos. Esse aqui é o jornalismo. Então, na Europa Press era jornalista? Não, aliás, é sempre jornalista, mas de qualquer das formas, depois, quando é que assumiu o primeiro cargo de chefia? Foi no Diário de Lisboa? Olha, o cargo de chefia foi chefia propriamente dita, nesse termo, foi no Diário de Lisboa, foi. Foi em
69, 68. Fernando da Costa, peço desculpa, recordo-me lá qual era da direção, não era? Do Diário de Lisboa? Quem? Chegou a integrar a direção do... Não. Eu era subchefe de redação. Ok. É que hoje faz muita falta nos jornais o chefe Chefes de de redação. redação, que desapareceram. Redação acho que faz muita falta. Uhum. E depois, Depois passei também pela luta com más recordações. onde eras jornalista, já não tinha está. nenhum cargo de Era grande repórter, foi só sempre muito havia, as categorias que havia era repórter, redator, grande repórter. grande repórter. Sempre tive muito esse estatuto de grande repórter, não é? Eu Ao longo acho da que sua sim. carreira. Eu sei lá, eu acho que sim, nunca reparei muito nisso. Acompanhei sim. Nunca acompanhei nisso. Eu sempre gostei muito de fazer a reportagem. De facto, fiz porque permite desenvolver e humanizar e prender as pessoas. Uhum. Portanto, assim, lembram-se que no Brasil havia uma revista só de grandes reportagens. Como é que se chamava? Olha, esquece-me agora o nome. Não era a Veja? Acho que Não, a Veja ainda existe. Não era a Veja. Não, essa é igual à Flama, não, era só grande reportagem. Claro, também houve um projeto de grande pouco reportagem. como houve aqui em Portugal também, Sim, da também grande houve grande reportagem. reportagem, revista. Nunca teve desempregado, Não, nunca teve... pertenceu à fundação do Jornal Público, como já disse. É. Uhum. E, portanto, quando é que se reformou? Reformou? sei lá. É uma expressão Quando me para um pirei, jornalista. Quando é que saiu da quando me visão? parei depois de 42 anos. Acho que foi há 10 anos. Ok. Muito obrigada, Fernando da Costa, pela disponibilidade e Obrigado por este também. tempo todo e esta partilha Não, connosco. Muito obrigada. Obrigado.